Pessoal, esse vídeo aqui é para a gente discutir um pouquinho sobre o que é o argumento de um número complexo. A gente discutiu na aula passada sobre o que era a representação geométrica de um número complexo. Agora, o argumento de um número complexo é o que a gente chama de a definição do ângulo formado entre a representação geométrica do número complexo e a parte positiva do eixo real. Então, nesse exemplo que está aqui, o ângulo θ aqui é o ângulo que vai do eixo real até o vetor aqui que representa, o número complexo. Então, é isso que é o chamado argumento de um número complexo. O que é importante você entender sobre o argumento de um número complexo, O argumento, como dá para ver nesse exemplo aqui, é como se fosse o A fosse a representação geométrica do número complexo. Esse segmento que liga a origem até o A é o módulo, E ali está mostrando para você o valor do argumento. Então, dependendo de onde tiver a representação geométrica do número complexo, o argumento está ali. Esse argumento ele funciona como acontece no ciclo trigonométrico, Então, ele sai aqui do zero, ele vai aumentando até o 90 graus. Se o número complexo estiver aqui no segundo quadrante, então ele vai ser um ângulo entre 90 e 180. Se o número complexo estiver aqui no terceiro quadrante, ele vai ser um ângulo entre 180 e 270. Se o número complexo estiver acima de 270, ele vai ser aqui no quarto quadrante entre 270 e 360, Nesse momento ele não vai aparecer, mas depois vai aparecer que se por acaso o argumento for maior do que 360, você sempre vai colocar o referente à primeira volta, Então, assim, a definição de argumento é que é sempre um ângulo entre 0 e 360 graus, Mas essa visualização que é importante vocês terem de que se está no segundo quadrante, está no terceiro, está no quarto, então ele pode ser sim um ângulo entre 0 e 360, Muito bem. Uma vez que a gente já entendeu o que é o argumento, como é que eu faço para calcular o argumento desse número complexo, Então, eu preparei aqui uma gravação minha, vou colocar aqui e aí eu vou explicando ela para vocês, Então, eu vou resolver aqui o exercício 1B da nossa ficha 4, que está aí disponível para vocês aí nos nossos arquivos. O que é que diz o exercício 1B? Ele quer que você calcule o argumento do número complexo Z2 igual a menos raiz de 3 mais I, Para a gente calcular o argumento desse número complexo, o que a gente precisa primeiro é calcular o módulo, Então, lembra que o módulo a gente discutiu na aula passada é a raiz quadrada da parte real ao quadrado somado com a parte imaginária ao quadrado, Nesse caso vai ficar menos raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3, somado com 1 vai dar 4, vai ficar raiz de 4, que é 2. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é calcular quem é o módulo do número complexo. Uma vez que a gente calculou o módulo, a gente vai calcular o seno e o cosseno desse argumento que eu estou chamando de θ. Como é que calcula o seno? O seno é sempre a parte imaginária sobre o módulo de Z2. E o cosseno de θ, ele vai ser sempre a parte real, que é o A, sobre o módulo de Z2. Eu preciso sempre, pessoal, isso é importante, calcular o seno e o cosseno, Por quê? Vamos supor que eu comece calculando só o seno de θ, o seno de θ, então, vai ser parte imaginária, que é quem multiplica o I, que é 1, sobre o módulo, que é 2. Num primeiro momento, você já bate o olho e fala assim, seno de θ igual a meio, você pode já direto pensar que é o 30 graus. Só que tem um problema nessa história, que é o seguinte, o nosso ângulo ele está na primeira, qualquer ponto do ciclo trigonométrico nesse momento, na volta completa nos 4 quadrantes. Quando a gente coloca seno igual a meio, você tem duas possibilidades, Uma é o 30 graus, está no primeiro quadrante, e a outra é o 150 graus, está no segundo quadrante. Esses dois valores na primeira volta resultam num seno igual a meio. Então, só com o valor de seno eu não consigo descobrir quanto é o ângulo. Por isso que eu tenho que calcular também o cosseno. Quando a gente calcula o cosseno,
que é a parte real sobre o módulo, vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Se o cosseno está dando menos raiz de 3 sobre 2, então o cosseno, né, ele é negativo. O cosseno é negativo aqui no segundo e terceiro quadrante. Então, se o cosseno é negativo e o seno é positivo, né, obrigatoriamente o nosso ângulo ele tem que ser o ângulo de 150 graus. Por quê? Pelo seno igual a meio, você poderia dizer que o ângulo é 30 ou 150. Mas como o cosseno é negativo, então esse ângulo tem que estar no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o ângulo em questão é o ângulo 150, tá? Então a pergunta inicial era qual é o argumento? A resposta é θ igual a 150 graus, tá? Então a gente respondeu qual é o argumento de Z2. Muito bem. O que é que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou pedir para vocês acessarem a ficha, tá? A nossa ficha. Por quê? Porque com a nossa ficha você tem mais exercícios para fazer, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui a ficha. O que acontece? Aqui na ficha, o que você vai encontrar? Ficha 4. Primeiro, a definição do que é o argumento. Aqui tem alguns exemplos aqui para discutir exatamente essa ideia de que o argumento é um número entre 0 e 360. Depois, como é que calcula o argumento? Olha lá, tem que fazer o seno de θ e o cosseno de θ. E aí tem os exercícios 1 e 2. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 1 e 2. São vários itens aqui para você calculando o argumento. Façam e depois na próxima aula eu vou fazer a correção desses exercícios, tá? Mas é importante vocês tentarem fazer e vão trocando entre vocês no fórum as respostas, tá? Isso também é bem válido.